Olha o Jorge Vinícius chegando na área com mais uma jogada aqui na nossa manhã. Jorge Vinícius, muito bom dia. Os brasileiros não foram muito bem ontem na Libertadores, né? É verdade. Bom dia para você, Adriana, Mauro, a todos que nos acompanham no Brasil e no exterior. Faltou insumo para a produção de melhores resultados ontem, em noite trágica da Libertadores da América. Pois é. Todos os representantes brasileiros que entraram em campo ontem à noite pela Libertadores foram derrotados. Aqui o Palmeiras, que já está classificado e poupou o seu time principal, visando a decisão de amanhã às 10 da noite, jogo de ida no Allianz Parque contra o São Paulo na final do Paulistão desta temporada. O Palmeiras até que conseguiu marcar 3 gols, mas sofreu 4 do Defensa e Justiça da Argentina. Mais uma vez o Palmeiras foi derrotado pela equipe argentina. Então 4-3, mas a situação do Palmeiras é a mais tranquila entre os brasileiros, porque o Palmeiras já está classificado, mesmo sendo derrotado ontem, como foi no Allianz Parque por 4-3. Aí o Santos foi jogar na altitude de La Paz e de novo perdeu um jogo importante na fase de grupos. O Peixe com 23 minutos já estava perdendo por 2-0. Fez mais um gol, mas não conseguiu reverter a situação. Santos fica numa situação muito complicada. Ontem derrotado, então, na Bolívia para o The Strongest por 2-1. São Paulo poupando muitos dos seus titulares também para encarar o Palmeiras amanhã na primeira final do Paulistão. Perdeu no Morumbi. Foi outro que jogou em casa e perdeu. Perdeu para o Racing da Argentina por 1-0. Mas a situação do São Paulo é um pouco melhor. O São Paulo é segundo do grupo com 8 pontos e hoje joga o Sport Cristal contra o Rentistas. E se o time peruano empatar ou vencer, o São Paulo, com uma rodada de antecedência, mesmo tendo perdido ontem, o São Paulo está classificado para as oitavas de final, mata-mata da Libertadores. E o Fluminense entrou em campo ontem no Maracanã e perdeu para o Júnior Barranquilla da Colômbia por 2-1. Fluminense ainda com boas possibilidades de se classificar para a próxima fase. Então, todos os brasileiros que jogaram ontem na Libertadores perderam os seus jogos. E, Mauro, São Paulo poupou, sim, os seus principais jogadores. O mesmo aconteceu com o Palmeiras, visando essa primeira partida da final do Campeonato Paulista. A gente tinha comentado ontem da possibilidade, principalmente do São Paulo, com o Hernando Dario Crespo, poupar o seu time titular, e isso de fato aconteceu. Não na sua totalidade, porque, por exemplo, o Thiago Volpi jogou ontem, né, Mauro? E aí deu no que deu, né? Todo mundo acabou perdendo. O jogo do Palmeiras foi interessante, porque o Palmeiras saiu atrás e empatou. Tomava o gol e empatava, tomava o gol e empatava, né? O Defensa e Justiça fez 1-0, o Palmeiras fez 1-1 e assim foi até 3-3 e depois terminou 4-3 para o Defensa e Justiça. Se estivessem jogando até agora, devia estar uns 11-10 mais ou menos para o Defensa e Justiça. Não ia ter jeito de ganhar esse jogo, né, Jorge? Foi essa a contagem, né? 1-0 para o Defensa, o Palmeiras empatou, 2-1 para o time argentino, 2-2, 3-2 para o Defensa. O Palmeiras empatou faltando 15 minutos para terminar o jogo. E a gente já vivia aquela expectativa, né? Tempo regulamentar esgotado, aí nos acréscimos, aos 49 minutos, o time argentino conseguiu vencer o Palmeiras. Bom, a Libertadores segue esta noite com mais 2 jogos de 2 representantes do futebol brasileiro. Os 2 jogos programados para as 21 horas, o Flamengo recebe no Maracanã a LDU e o Cerro Porteño enfrenta o Atlético Mineiro. O Galo vai ao Paraguai para encarar o Cerro Porteño. Já na Copa Sul-Americana, ontem o Bahia perdeu na Argentina para o Independente 1-0, o Bahia se complicou, o Independente abriu 3 pontos de vantagem e o Bahia está quase eliminado da Copa Sul-Americana. Já o Bragantino venceu fora de casa o Tajeres Córdoba por 1-0 e agora só depende dele para passar para a fase de mata-mata da competição sul-americana, que segue hoje para mais 2 times brasileiros. O Atlético Goianiense joga às 7h15 da noite contra o Libertad do Paraguai e às 9h30 tem Atlético Paranaense contra o Melgar. Notícia importante, olha, a Federação Carioca de Futebol confirmou que a partida final entre Fluminense e Flamengo, clássico Fla-Flu, um jogo de volta, a ida foi 1-1 no Maracanã, essa partida está confirmada mesmo para o sábado no Rio de Janeiro, no Maracanã. Nada de transferência
para o estádio Mané Garrincha em Brasília. E para a gente finalizar aqui, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou ontem a criação da 3ª divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Nós temos atualmente nesta temporada 2 divisões, as séries A1 e A2 do futebol brasileiro feminino do Campeonato Nacional. A partir do ano que vem, 2022, o calendário muda. Nós vamos ter 16 times apenas na série A1, 16 clubes na série A2 e 32 equipes na série A3. A CBF pretende, com isso, popularizar ainda mais e disseminar a prática do futebol feminino através da criação de outros clubes e a movimentação maior das mulheres também no campo do futebol. Mauro Taliaferri e Adriana Couto. Valeu, Jorge. Jorge Vinícius na jogada, trazendo todas as informações do esporte aqui no Nova Manhã. Jorge, obrigado, boa quarta, até amanhã. Até amanhã. A gente volta amanhã com o seu palpite, Mauro Taliaferri, para a primeira partida da final do Paulistão entre São Paulo e Palmeiras. O primeiro jogo é no estádio, na Arena do Verdão. Até amanhã. Já estou em regime de concentração. São 6h51. Você segue na sintonia da Nova Brasil FM. Este é o Nova Manhã.